Olá, você que me acompanha aqui neste perfil no Facebook ou no canal do YouTube. Estou aqui para tentar ter estômago para reagir ao quê? Mais uma vez ao Rodrigo Silva, o maçom disfarçado aqui, que eu e o meu amiguinho, o coleguinha Lucas, reagimos aí nos primeiros vídeos que eu comecei a fazer thumbnail, mexer com Photoshop e tudo mais. E, se não me engano, foi o segundo ou terceiro vídeo que eu abri lá o canal no YouTube. Eu espero que você acompanhe por lá também. Bom, olha a pergunta. Integrantes, devo estar em cima. Integrantes da maçonaria têm religião? Já começou errado. A maçonaria já é uma religião. Então quem postou este corte, que é dentro do corte oficial do Flow, não tem conhecimento sobre a maçonaria. Porque se soubesse não teria colocado esse título. E olha quem vai falar. O cara do Adventismo do sétimo dia, que nasceu com a maçonaria, assim como a religião toda protestante. E eu duvido um desses teólogos ou pastores me provar o contrário. Vamos ver que porra ele tá falando? Cuidado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa no cara da torcida rival como sendo a pior coisa que tem, né? Olha a ideia que a gente tem de argentino às vezes. Eu tinha uma ideia de argentino muito complicada e tudo e tal. Quando eu fui para a Argentina dar aula lá, como o argentino é gente boa. É pra você ver como que você tá alienado, né, ô Rodrigo Silva? Você tá idiotizado. Quando você quer enganar, você engana. Quando é pra ser enganado, você é enganado também. Toma vergonha na sua cara. Que moral você tem pra falar de religião? Eles brigam com a gente no futebol, faz piada, aquela coisa toda, são meio arrogantes, mas quando você tá com eles ali, poxa, me trataram super bem, sabe? Super queridos e tudo mais, e outras coisas mais que eu podia falar. E não só do argentino, eu tô falando de vários outros grupos, eu dei apenas uma ilustração aqui. Quando você vai conviver, você fala assim, pô, cara, eu até não aprovo muito seu estilo de vida, não concordo, é diferente do meu. Mas você é tão legal, quebra um pouquinho aquele estereótipo. Tá entendendo o lance? Então, quando você convive com os religiosos, você vai ver que, graças a Deus, não Ele é não a é não, maioria né? que é assim. Não é a maioria. Só que, às vezes, assim, basta um criar um escândalo para criar quase uma generalização. Mas até porque esses caras que eu tô falando, eles têm bastante relevância. Tem relevância, eu sei. Alguns nomes passam na minha cabeça aqui do que você está falando. E acaba desanimando. Por exemplo, desanima pessoas como eu. De ver lá um escândalo. Não é nem a questão do escândalo, é a questão de como a gente vê o rebanho sendo tratado. É isso que às vezes, caramba, tipo, eu concordo no seguinte sentido. O que seria do mundo sem a palavra de Deus? Na minha opinião, seria a barbárie. Porque realmente a palavra de Deus, ela salva. Ela salva aquele que é dependente químico, ela salva aquele que tá com a depressão. Aí ele usa a religião como se fosse a própria palavra de Deus ou a Bíblia. Rapaz, tá errado. Eu acho que você é ateísta ou intérprete, o segundo personagem do Rato Borrachudo. Você tá errado também sobre sua visão, mas respeito, tá? Ela salva muita gente. Então, tipo, a palavra de Deus no mundo, desde a sua criação, ela é muito importante. A gente não deve nunca questionar isso. É questão de lógica. Até para quem é o ateu, o máximo do máximo, se ele questiona isso, ele, na minha opinião, é um ignorante. Não, porque é difícil discordar que a religião realmente não tem nenhuma influência na construção da sociedade moderna. Sim, mas total. O mau uso da religião também tem. O mau uso da religião. A religião em si própria não é. Só fazem mau uso dela. Ela é boa, rapaz. Rapaz, meu estômago já tá ficando embrulhando. Minha alma vai aflorando. Se ficar muito aflorada, ou eu paro e continuo outro dia, ou eu não assisto mais essa bosta de corte. Porque aguentar ouvir um cara desse falando lixo... Pai do céu. Você falou o ateu, vou dar um exemplo do ateu. Pelo mundo que eu vivo religioso, a tendência é demonizar o ateu. O ateu é o cara que não tem Deus, é o cara que vai papapá. E, cara,
Quantos ateus que eu conheço, gente boa pra danar. Você tá entendendo? Muito queridos. Quando eu estudei na USP, eu lembro que eu tinha uns 2 colegas... Quando tem muito ateu acompanhando ele, quando tem muito ateu elogiando os vídeos dele, quando tem muito ateu, talvez... Entendeu? Aí tem que elogiar, porque senão bate e some daqui. Os ateus lá, no MAI comigo, e eles falam, pô, Rodrigo, que legal, cara, o jeito que você tem a sua fé e tudo. E quantas vezes a gente saía depois da aula lá, ia pro lugar beber alguma coisa lá, todo mundo com o seu chopp, eu com o meu suco de laranja, nunca me senti discriminado por eles. Mas isso não vem de hoje, se eu não me engano, chamam até de seitas, né? Rosa Cruz, maçonaria, eles são ateus. Chamam não, são. Eles são religiosos também, não são ateus. Você não sabe de nada não, rapaz. Desculpa falar, mas você não estuda. Pra mim nem deveria estar dando entrevista, dando seu palpite aí. Não. Maçonaria, eles são ateus? Não. Não? Maçonaria nem Rosa Cruz, não. Então, da onde é que veio essa demonização Os maçons acreditam em Deus. da Rosa Cruz e do... Eu tenho que defender Rosa Cruz, hein, Rodrigo Silva? Faz um trabalho excelente pra sua maldita religião protestante. Da maçonaria? Isso. Tá. A maçonaria, o que que acontece? As religiões cristãs... Sabe que eu fui acusado de maçom esses dias na internet aí? Nossa, que engraçado, nem. Vamos ver pelo quê? E qual que é a sua desculpa? Eu gosto de ouvir desculpa desse pessoal, cara. Vamos, você que tá me assistindo e eu também. Se eu tivesse um nariz de palhaço aqui, eu colocava agora, Rodrigo Silva. Eu acho que eu vou colocar até na thumbnail de palhaço. Porque a gente tem que rir junto com você. Ô, menino. Ah, eu amo esse sorriso. Vamos ver por que você foi acusado? É porque eu tirei uma foto e antigamente o pessoal colocava muito a mão aqui no... Antigamente não, até hoje. Não começa manipulando não, caralho. Assim, pra tirar foto. Eu fui tirar foto no museu. Antigamente as pessoas colocavam, não tinha motivo nenhum, não. É questão de estilo, né, Rodrigo? É muito comum você ver as pessoas colocando a mão assim, né? Eu nunca vi, desde quando eu era criança, ninguém tirando foto desse jeito na minha família, nem na dos outros. Porque esses mais influentes, esses líderes religiosos já fazem isso. Ó, eu quero ter estômago de ouvir qual é a desculpa dele pra destruir o argumento desse boçal e de qualquer um que venha defender ele. Mas, rapaz, tá difícil, hein? E eu coloquei a mão assim, que era uma forma clássica, que tinha desde a Grécia... Claro, cara. Nossa. Grécia, você tem que imitar eles. Grécia é bonitinho, você tem que imitar o estilo deles. Antiga, tô falando do 4º século a.C. Então não tem problema nenhum. Pode fazer. Aí eu tirei pra quê? Aí os caras, pô, o Rodrigo é maçom. Não, por causa da mãozinha na foto. Exatamente. Porque aí colocaram foto junto com o Napoleão e tudo mais. Eu comecei a zoar também, que eu fui no museu de cera lá na França. Uhum. Aí eu tirei uma foto do lado do Napoleão e botei só pra zoar os caras também, você tá entendendo? É claro, tem que confirmar que é, né, rapaz? Eu, particularmente, eu tenho as minhas... E o cara, o anfitrião do Flow, claro, tem que ser um idiotizado alienado pra fazer sucesso no YouTube e nas redes sociais e pra ter influencer, pra influenciar os idiotas online. Então tem que desconhecer, tem que escrachar, tem que falar um monte de merda. As discordâncias teológicas em relação ao Rosa Cruz e à maçonaria. Teológicas, mas... Agora vamos separar aqui. Uma coisa é eu discordar da filosofia da coisa. Outra coisa é eu demonizar a pessoa que está ali. É isso que eu estou fazendo a diferença. Senão eu vou colocar... Igual eu falei, Jesus não está em pé de igualdade com Buda. Então se você falar, Rodrigo, você acha que Buda pode salvar? Não. Você acha que o islamismo está certo? Não. Mas entre falar isso e achar que todo muçulmano é um terrorista, tem um espaço grande. Com certeza. Não, o problema não é isso. O problema é se você querer dizer que a maçonaria não é religião, você querer defender a maçonaria.
Então aqui eu vou apresentar a minha discordância. Eu não acho que a maçonaria é um sistema legal. Eu não compactuaria. Eu sou total ignorante nisso. Não, fique tranquilo. Real, a minha dúvida é porque o que acontece? E Rosa Cruz não tem nada a ver com maçonaria, viu? Não tem nada. Pelo menos disso eu sei, mas parece que a gente falou que é a mesma coisa, mas não é. Não. A religião ela condena total o ateísmo, correto? Tipo, não vai pro céu, tá fudido, e é isso daí. Então, tipo, por que também condena outras religiões? Só porque não segue Jesus Cristo, seu Salvador? Então, o que realmente é a Rosa Cruz e a maçonaria? O que elas pregam, já que eles não são ateus? Então, o que dá a entender, às vezes, que é como se fosse time de futebol. Desculpa a comparação, mas parece muito time de futebol. Antes. Parece não, eu não preciso pedir desculpa. Eu falo aqui, eu quero ver alguém me provar. Porque esses carinhas que vem no comentário aí, vivem pipocando aí, e também pessoas que me acompanham na surdina, traz esse pessoal pra me detonar e pra derrubar vários dos meus vídeos, que eu sei, que me mostre o argumento. E que esse daí pediu desculpa. Eu não peço desculpa porque eu sei do que eu estou falando, eu provaria na frente de um juiz, se possível. Se quiserem me levar algum dia. A maçonaria é uma maldição. Vieram da maçonaria. Martinho Lutero era rosa cruziano, era da Rosa Cruz. A maçonaria é uma religião. Toda religião é uma seita e toda seita é uma religião, se for parar bem pra pensar. E o modo de dividir pra conquistar está feito com sucesso. Cada dia mais, os pseudo-despertos, por exemplo, vão surgindo. E um idiotizado apoia o Bozo, o outro, mais idiotizado ainda, apoia o Ciro. O outro pensa que Daciolo A, B ou C vai ajudar o Brasil. Então usam a tática de dividir para conquistar, porque o povo unido é mais difícil de dominar. Então já vão colocando todas as distrações, tudo que é pro gado ser manipulado, e no caso a religião, óbvio, e é uma das maiores potências que ele tem para dividir o povo. Então não precisa pedir desculpa pra esse cara, não. Ele até tá meio sem graça aí, não precisa pedir desculpa. Não precisa, rapaz. Não é questão de respeito, é saber o que você tá falando, tá bom? Eu digo que são como times de futebol. É um teatrinho idiota, nojento, safado, que só existe pra o outro se matar e se dividir entre irmãos, famílias e o mundo inteiro. Culpa A, culpa B, culpa C. O que tá na religião A acusa do B, e que acusa do C, e que acusa do D, e assim consecutivamente. Eu fiz essa comparação aqui. E dentro da religião, mais times de futebol, tipo série A, tá ligado? Não, e assim, assim o Rato tá falando de umas paradas que elas podem parecer assim muito separadas do ponto de vista religioso do que você acredita, que é Rosa Cruz, maçonaria, tudo mais. Mas tem uma vertente religiosa que, assim, do jeito, para quem tá de fora, parece ser muito próxima. E eu queria também que tu falasse sobre como é a relação, porque o católico, ele também acredita em Jesus. Claro. Ele também vê Jesus como o caminho, né? Mas eu imagino que há uma diferença primordial. Até o alienado aí, o anfitrião do Flow, que tem que ser alienado, não precisa estudar, porque é isso que faz sucesso no YouTube. Agora ele tocou no ponto que eu me lembrei aqui. Sabe por que se parece muito? Ô rapaz, sabe por que se parece muito? Porque este aí que vos fala, que está conversando com vocês, no caso aí sentado no banco, de frente pra vocês, ele é protestante, se não maçom também, que não tá lado a lado. E esse protestante saiu do catolicismo. Por isso que se parecem tanto. Quando a filha nasce da mãe, ela não se parece com a mãe, geralmente? Em alguma característica ela se parece, geralmente se parece muito, dependendo da genética. E essa genética protestante se parece muito, porque nasceu diretamente dela. Se distanciou, nasceu com Martinho Lutero, Rosa Cruz
ano. Será que ele vai falar disso? Rapaz, mais 6 minutos, eu acho que eu não vou ter estômago. Eu acho. Me desculpa aí, tá? Entre a crença... Claro. O católico guarda o domingo, eu guardo o sábado, por exemplo. Então tem essa diferença, hein? Isso faz A ser verdadeiro, o B falso e não seguidor de Jesus, do Deus Tammuz. Rapaz, eu não sei qual que é mais idiota, quem guarda o sábado ou o domingo. O sábado? Sabadólatra? Coisas da lei? Sábado existe em Gênesis. Aonde? Aonde tem base na Bíblia para defender a guarda do sábado? Tudo um bando de hipócrita, cara. Domingo, dia do Deus Sol. Sunday, Saturday, dia do Saturno, de Satanás. Dia do Sol, Deus Sol. Mitra, Horus. Qual que é pior? Mesmo lixo. Você não percebe? Um saiu do outro. A mamãe católica e a filha protestante prostituta. As duas prostitutas e o catolicismo. O sistema religioso em si é a grande prostituta, a grande Babilônia que existe aí no mundo. Esse sistema que a gente vive. E só deixando claro, a maçonaria, só para esclarecer que alguém pode confundir, a maçonaria não é uma religião. É sim! É sim! Não, vem mentir aqui não. Aqui no perfil você não mente pra ninguém. A mim você não mente. Você mente pra 2 ignorantes, assim como um já se chamou. Você mente pra maioria ignorante que segue este canal ainda. Você mente para os da sua religião que são idiotizados e alienados, porque você é um enganador e você sabe muito bem o porquê você postou a foto daquele jeito. Não vem mentir aqui não. Mentir na minha cara, sim? Me tirar pra idiota. Maçonaria é uma sociedade secreta. Sim. Ai, é muito secreta, né? A maçonaria é muito secreta. Tanto que eles estão falando aí. Nicolas, mas antes, não era? Era. Mas com o avanço da internet, com o avanço de denúncias de pessoas lá de dentro, importantes ou não se torna mais secreta. Não é secreta porcaria nenhuma. Olha o tanto de livro que está aí. A maçonaria é sim uma religião. E os próprios grandes lá de dentro, que deixaram seus livros e já morreram, afirmam isso. A maçonaria é uma religião luciferiana. Não é bem religião, né? O Rosa Cruz já é um segmento religioso. A maçonaria não. Dá pra você ter uma religião e ser maçom, é isso? Dá. Não. O maçom já é religioso. Eu conheci, por exemplo, pastores metodistas que eram maçons. Nossa! Agora o rapaz que não pesquisa isso ficou de cabelo em pé. Até os cabelos daquele lugar ficou em pé. Oh, nossa! É mesmo? Pastor metodista maçom? Pastor batista maçom? Adventista? Da Assembleia de Deus, o presidente? Não acredito. Não brinca comigo, Rodrigo Silva. Eu acho que tu tá mentindo, hein? Acho que você tá de brincadeirinha igual da sua foto lá, ridícula. Na Adventista não, na Adventista não dá. Mas algumas igrejas... Não dá, né? Tem que proteger o meio religioso. A Igreja Católica também, pelo menos no passado, não aceitava. Embora que o Dom... É um conflito entre tapas e beijos. O catolicismo e a maçonaria. Pedro I era maçom e era católico. Dane-se, é mesmo lixo. Bota assim, era católico, mas era maçom, hein? Não precisa fazer essa cara, não. Não precisa colocar isso daí no subconsciente dos outros. Tá bom? É o mesmo lixo. Não presta. Nunca prestou. Tá certo? A maçonaria, agora eu não sei se é o século XV ou XVI, depois dá uma gugada aí para me corrigir, ela começou na França. A palavra maçonaria vem de maison, maison em francês é casa, então a maçonaria são os que constroem casa, os pedreiros. Isso, os pedreiros. Tá certo. A pedra que os maçons rejeitaram era o Messias. E não nasceu lá na França. Essa é a história que a história te conta. Uma história com um fake do tamanho do mundo. Da Terra Bola. Tá certo?
Rapaz, acreditar que maçonaria começou na França? Talvez o nome e o termo sim, mas não começou lá. Por favor, não começou lá. Não lê a Bíblia não, né, ô teólogo? Salomão. E você, protege Salomão? Eu queria saber também, se eu tiver estômago pra ver. Por isso que tem aquele... Esqueci o nome daquele tem negócio. Um compasso. Compasso, aquela coisa toda e tal. E tem toda uma questão mística. E assim, como eu discordo da maçonaria, você falou do catolicismo e outras coisas mais, o mundo caiu numa situação, eu vou colocar simples como a Bíblia apresenta. O mundo hoje... A Bíblia apresenta, agora ela te apresenta alguma coisa. Ela criou mãos, tipo, olha aqui. Ela criou um telão atrás dela. Olha aqui, ó, olha o que eu tô te apresentando. Virou uma bagunça de crenças e tudo mais. Tanto Babilônia, você tá enfiado no meio também, você não engana ninguém. É que o Apocalipse descreve o painel, o mosaico do mundo hoje como sendo a grande Babilônia. Não é o mosaico do mundo. É a religião que está presente no mundo, aliado ao sistema, que faz parte do sistema que está aí. É uma coisa já logo embaixo do sistema em geral dos Illuminatis aí, tá certo? Não é o mundo, não tenta jogar no relativo, só porque você tá falando de religião e as pessoas não associar com a sua também, tá certo? E a sua Elijah White racista? Eu acho que você, como um rapaz aí mais moreno do que os outros, deveria ter vergonha de proteger essa safada aí. A palavra Babilônia é uma corruptela do acadiano, que no hebraico eles chamam de Bavel, no acadiano é Babilu. Babilônia, significa portal dos deuses. Só que na Bíblia, eles trocaram o portal dos deuses por Bavel, que eles falam Babel na Bíblia em português, que significa confusão, confundir, mesclar. Isso, porque na Torre mesmo. de Babel, todo mundo teve uma confusão. É. E o Apocalipse, então, de maneira simbólica, fala que o mundo, até a volta de Jesus, vai estar numa grande Babilônia. Mas cada um na sua religião, todo mundo louco, cada um dando atenção a quem não deve, cada um dando atenção a porcaria de casa de mendigo, ao cu da Anitta, a qualquer outro lixo que seja, e se esquecendo do Messias. Pessoas sendo traídas cada vez mais, relacionamentos abertos, qualquer outro lixo, cara. Rapaz, o mundo caminha pra uma desgraça eminente que você não imagina. Só quem estuda isso há anos, ou sabe de outras coisas extras, sabe o que eu estou falando. Ah, velho. Cada lixo que eu vejo por aí tá de pular do mundo. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo 18, tem uma mensagem que diz assim: caiu a grande Babilônia. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Até que isto aconteça, as pessoas vão estar espalhadas nos mais diferentes crenças. Qual que é o meu papel, então, nesse mosaico? E qual que é o papel dele nesse mosaico? Ou seja, aqueles lá, ó, estão nas crenças dele. Eles que fazem parte da Babilônia. Eu não. Eu tenho esse papel agora que eu vou apresentar pra vocês. Eu tô fora e o adventismo está fora. Porque eu guardo o sábado, não bebo café porque é pecado, eu acredito em qualquer lixo, eu acredito nos livros da racista, safada da Elijah White, falsa profeta. Meu papel é o seguinte: eu, como adventista, tenho que, em primeiro lugar, ter certeza por que eu sou adventista e não maçom, por que eu sou adventista e não mormon, por que eu sou adventista e não... Viu? Tem que separar. Por que eu não sou? Eu não faço parte da Babilônia. Eu tenho que ter essa convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter essa convicção sabendo que eu tenho que ter um respeito por você que chegou a uma convicção diferente. E o meu papel é, já que isso para mim é tão importante, eu tenho que testemunhar para você de uma maneira que não te agrida, de uma maneira que não te fira e de uma maneira que respeite se você não concordar comigo. Você está entendendo? Então, eu tenho que testemunhar daquilo que eu acredito. E por que eu testemunho? Por que eu não sou adventista só para mim? Por que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que você jogou quieto? E por que você teve que falar pro Igor do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você quer que ele experimente? Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha. Pô, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer, salvaguardadas as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar, caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Isso é tão importante que eu me sinto como aquela menininha lá naquela praia da Ásia,
quando teve o tsunami vindo, que ela saiu gritando para todo mundo na praia, eu tenho que avisar. Só que Deus tem que me dar sabedoria para, em primeiro lugar, avisar de uma maneira que eu não brinque com esse evangelho, que eu não seja incoerente com aquilo que eu acredito. Porque o que adianta eu vir aqui no Flow hoje? Beleza, gente, não bebo, não. Amanhã o pessoal passa no... Não, o problema não é esse. O problema é a hipocrisia de vocês dentro da religião. Ele joga pra coisa física porque tem que ser físico mesmo. Tá acostumado. Numa danceteria e tá o Rodrigo lá com... Pô, cara, esse cara que foi no Flow, esse cara é um picareta. Aí tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando isso de mim. E eu posso dizer pra você, Jesus disse claro que assim, não, te vê como um santo, né, rapaz? O escândalo quem te conhece virá, sabe. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Você usou a palavra triste, eu também estou procurando uma outra mais forte, porque triste ainda é pouco. Decepcionado, magoado. Eu peço a Deus que me dê humildade e unção do Espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim, pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça. Eu peço a Deus isso, com muita humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou insultar a sua inteligência argumentando o que não é argumentável. Tem muito picareta no evangelho, mas eu garanto para você, eles não são a maioria. Só que uma minoria barulhenta consegue dar aparência de maioria. É verdade. É verdade. Você está entendendo? É verdade. Não foram os alemães que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas não eram a maioria da Alemanha. Mas a gente pensa que foi a Alemanha. Os alemães mataram os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus no primeiro século. Havia um grupo de judeus ali que compactuaram com os romanos para matar Jesus. Não. Esse papinho de novo de romanos, toma vergonha na sua cara. Fala quem que era. Quem que se reuniu na casa de quem? Pra matar o Messias. Opa! Um teólogo falando isso? Ixi! Olha, eu não tenho tanto conhecimento quanto o senhor, hein? Eu nunca estudei teologia, eu sou mais burro que o senhor. Mas eu li lá, pelo menos eu tenho visão do que tenho lá, tá certo? O antissemitismo diz, os judeus crucificaram Jesus. Até no Rio Grande do Sul tem aquela expressão assim, mas que judiação, que judiaria, que papel de judeu. Olha o que o antissemitismo fez. Isso daí é culpa também do seu Deus aí que deu início a vocês, o Martinho Lutero. Fala pra aquele safado isso daí hoje em dia. Defende o protestantismo na época lá, tá? Defende o protestantismo não, desculpa. Os judeus que nem você tá defendendo aí. A falar agora é fácil em 2022. Rapaz, vamos lá. O antissemitismo pegou como se todos os judeus fossem assassinos de Cristo. Isso não é verdade. Então a gente tem que saber separar. Na prática não é fácil, porque quando a gente sofre uma decepção, a tendência é passar a régua em todo mundo. Não eram os judeus não, se fosse judeus eram os czares, não é os judeus que estão aí que são falsos, tá certo? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, ainda bem que acabou. Eu não sei como tem um estômago pra gravar esses vídeos ainda, tá certo? Meu irmão, minha irmã, que o Pai continue te abençoando e que você não caia em nenhum desses lixos, nenhuma dessas distrações que ocorrem no mundo hoje em dia. E que cada vez mais você tenha o conhecimento, o espírito dele em você. E que se sobressaia a sua alma, tá certo? Proteja a sua família, os seus pais, os seus filhos, os seus netos, porque o que está para vir aí, eu espero que você que anda na promiscuidade ou que não tem amor ao próximo, vive detonando e odiando, sendo hipócrita ou qualquer outra coisa, saia desse modo de viver, desse lixo, tome vergonha na cara e volte para o Messias igual o filho pródigo. Não estou falando para ir para uma denominação porque ele não está aí, mas o que virá aí vai ser doloroso para todos e principalmente para aqueles que não estiver preparado psicologicamente. E você vê que a grande maioria da população que pisa um em cima do outro, que trai, que mente, que rouba e tudo mais. Tá certo? Eu sei bem do que eu estou falando. E o negócio é sério aqui. Tá bom? Eu amo todos vocês. E que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite
dependendo do horário que você me assiste, tá certo?